Bom dia, queridos amigos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, Jesus nos abençoe a cada dia mais. Gratidão. Primeiramente, nós vamos agradecer a todos os nossos amigos que compartilhem ou que compartilharam com outros o nosso Evangelho. E é importante multiplicar, é importante dar o seu joinha e estarmos juntos. No tema de hoje nós vamos lembrar de uma coisa que nós esquecemos todos os dias, de viver o hoje. Vivemos o ontem, gostamos do ontem, somos o ontem, gostamos do passado e vivemos o passado. Até um amigo meu me disse uma vez, mas se falar do passado tem coisas boas. Claro que tem. Mas por que sempre nós lembramos das coisas que não foram boas? Para eu melhorar. E por que não melhoramos? Lembra, já dissemos aqui, Jesus disse uma frase muito interessante: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Vamos lembrar uma outra frase que diz: deixai o passado enterrar o seu passado. E uma outra frase que eu li num livro do nosso irmão De Luca: não sejamos coveiros para ficar levantando cadáveres. Então, deixar os mortos enterrar os seus mortos, deixar o passado enterrar o seu passado, mas vivemos o ontem, vivemos o ter e não temos nada no coração. Por que não enterramos o passado? Porque muitas vezes gostamos de sofrer e nos sentimos confortáveis com o sofrimento do ontem. Mas o ontem não foi ontem. Mas eu tenho coisas mal resolvidas. Sempre coisas mal resolvidas nos relacionamentos. Primeiro, o relacionamento é conosco. Mas o relacionamento com outros já se torna um tanto quanto mais complexo. Porque nós não resolvemos conosco. Mas nós queremos ter. Mas não somos melhores. Interessante isso, né? Que lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por que temos dificuldades? Porque vivemos o ontem. Se não perdoamos ontem, vamos estar hoje para resolver o ontem e não conseguimos. Porque queremos tudo para nós. Queremos ter e não somos nada. Porque somos só passageiros aqui na Terra. Mas eu tenho. Aquela pessoa me pertence. O meu imóvel me pertence. O meu carro me pertence. Meus filhos me pertencem. Tem certeza? E depois levantamos cadáveres de coisas mal resolvidas, famílias enfermas, relacionamentos enfermos, casamentos que se iniciaram com uma coisa assim maravilhosa, um amor assim em excelso. E depois vai decaindo, porque vai convivendo e vai se magoando, não vai se perdoando e a vida vai se tornando vazia. E hoje o que mais nós ouvimos é desacreditar nos relacionamentos, porque não conseguimos olhar para nós e vivemos o ontem. O ontem já foi, já passou, mas ficamos enumerando como o outro errou conosco, como fomos maltratados, como não fomos ouvidos, como somos vítimas de nós mesmos, como fomos abandonados. Você não se sente abandonado? Por isso que o seu passado não foi resolvido?
Quantas e quantas vezes o outro te pediu perdão e você não os deu? E depois ele vai embora e você vai pedir perdão e o outro não quer retornar. Por isso que volta e meia nós vamos embora da Terra sem resolver os nossos problemas. Não estamos na Terra para evoluirmos? E por que vivemos no passado? É uma legião de enfermidades que carregamos. Perdoamos sem perdoar, nos magoamos sem tirar a mágoa e não conseguimos. E vivemos o ontem. Parece que o filme todas as noites acontece. Por quê? Será que ainda caminhamos no vazio? Tivemos pessoas no nosso caminho, mas não aprendemos com os nossos erros ou com os nossos acertos? E sempre vamos lembrar dos erros, da palavra ou das ações, da possessividade, e não nos libertamos. Não nos libertamos. E sempre nos culpamos. E voltamos lá no passado, na montanha das incertezas, para continuar inseguro, cheio de culpas e levantando cadáveres dos túmulos vazios das nossas relações difíceis, com filhos, com esposa, com maridos, com pais e mães, e vamos acumulando. Ou seja, somos acumuladores. E quem é acumulador só vive do passado. Não traz nada que foi resolvido. É igual presentear o nosso cônjuge ou filho no dia do seu aniversário e lembrá-lo de coisas lá de trás que não foram resolvidas. Estamos dizendo das nossas culpas e incertezas, dos nossos medos e das nossas insatisfações. Por isso que usamos muletas, somos extremamente enfermos, vivemos no hospital de grandes enfermidades e usamos muletas. Por que seu relacionamento com o seu cônjuge não deu certo? Ah, porque ele era assim, 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 assim. Enumeramos os defeitos e nunca as virtudes. E usamos as muletas do medo. Às vezes estamos em relacionamentos só para compor protocolos. Outro dia, ouvindo uma pessoa, disse: eu vou à igreja ou vou a outra igreja só para cumprir protocolos. E como religiosos que o somos, ou pretendemos ser, vivemos do passado. E muitas vezes nos culpamos de coisas que nem existem mais, de coisas que nem fizemos, porque o próprio companheiro vai ficar lembrando, e vamos esquecer que podemos ser úteis, mas vivemos um passado delituoso, e que não tem formas, porque o vazio não tem formas. E vivemos nas angústias, nas tristezas do ontem, porque não resolvemos. Sempre deixamos coisas a serem resolvidas e acreditamos que temos várias e várias vidas. E essa legião de enfermos que carregamos em várias e várias vidas, volta. E o nosso passado vem à tona. E sofremos. Ou seja, somos sofredores por nossa própria causa. O que faremos? O que podemos fazer para não viver do passado? Vivemos do hoje. Ou vivamos do hoje,
Sejamos melhores. É como eu digo para o dependente químico, ele vive o ontem, das drogas, dos vícios, para ser feliz. Que vício nós temos para viver do ontem? É um tema até triste, né? Porque gostamos da tristeza. E sempre ficamos enumerando por que não deu certo várias situações da nossa vida. E levantamos cadáveres, porque estamos magoados. A mágoa é um cadáver, que nós preservamos esse cadáver. Por isso que vivemos enfermos. E se alguém nos questionarmos, nós vamos dizer, mas eu sou uma pessoa boa. Eu erro, mas eu sou uma pessoa boa. Eu me viciei, mas eu sou uma pessoa boa. Bons nós somos. Mas voltamos à Terra porque somos enfermos. E carregamos essa enfermidade por uma vida, por 2, por 3, por 4, por 5. E vivemos na nossa velhice de sentimentos errados. Podemos ser até jovens, mas vivemos uma velhice de sentimentos errados, porque não deu certo. Quem que não deu certo? Por que nós só lembramos de coisas que não fizeram bem? Daquela reunião de amigos, ou a reunião de final de ano, que estamos junto aos parentes, que são distantes, porque só olha o que temos, não o que somos. Por que não olharmos o que somos? Por que olharmos somente a nossa velhice interior, o nosso lixo acumulativo de coisas mal resolvidas? Por isso, deixar os mortos enterrar os seus mortos. Enterre as coisas antigas. Vire as páginas, ou rasgue as páginas. Mas tem muitas pessoas que rasgam as páginas, depois ficam colando, porque tem saudades. Olha, eu só tenho saudades. E se torna depressivo por causa de saudades. Por que não virar a página? Por que não enterrar aquele morto do ódio, do rancor e da raiva que nos acompanha? Por que não deixar o passado enterrar o seu passado? Mas os nossos sonhos, nosso adormecer, é viver o passado da incompreensão. Sempre dizer que nós somos incompreendidos. Mas se não seria melhor nós compreendermos o outro? E que erramos? E assumirmos o nosso erro? É a mesma coisa o dependente químico. Ele vive um passado de vícios e não quer sair do vícios. Porque o vício é importante na vida dele. Será que vale a pena? Será que não seria melhor nós virarmos várias páginas em branco e começarmos a escrever um livro novo do hoje, do que nós aprendemos com ontem, que não vamos errar mais? Será que vamos fazer isso? Será? Como está a sua vida hoje? Você é depressivo? Você é ansioso? O depressivo são pessoas que vivem do passado. Se tudo é passageiro, inclusive o nosso corpo físico, tudo passa, inclusive nós. O ansioso nada mais é de uma pessoa aflita pelo amanhã. E não resolveu o ontem, não vai resolver o ontem, e não vai viver o hoje. E vai continuar morto, e vai continuar depressivo, porque não conseguiu resolver
os seus medos, as suas dúvidas, as suas tristezas, as suas culpas. Mas muitos gostam do quê? Do passado. Do passado que emerge todos os dias. Todos os dias. E com isso nós vamos culpar aqueles que estão ao nosso redor. E continuamos doentes. E não há remédio para essa enfermidade. Porque temos essa muletinha que levantamos com ela todos os dias. E dizer, o outro me prejudicou, o outro não me amou, o outro não fez o que eu quis, mas eu achava que o outro me pertencia. E como nós sempre dissemos, ninguém é de ninguém, se nem o nosso corpo não nos pertence. Ele é apenas transitório. E por que não termos mais alegria? Termos mais gratidão e sempre reclamarmos daquilo que temos. Por que nós fazemos isso conosco? Ou seja, nós estamos sempre nos abandonamos. Sempre estamos nos abandonando. A nossa autoestima sempre está em baixa. Eduardo, mas você não vai fazer um evangelho de alegria? Sim, mas nós temos que falar da tristeza. E nós temos que falar só do ontem. Temos que falar do hoje. Da alegria de vencermos a nós mesmos. E não compactuarmos só com o ontem. O ontem. O outro não observou. O outro não fez nada por mim. Ou seja, nós só vamos reclamar. É o século XXI só de reclamações, de conflitos. Por que os consultórios estão cheios, consultório de psicoterapeutas, de psiquiatras, de neuro? Porque nós não gostamos de nós. E é preferível viver do ontem. É um drama, né? É um drama que nós somos o ator principal desse drama. Por que não mudarmos a sintonia para sermos mais felizes e começarmos a escrever um livro novo? Dizer que você é capaz de se amar e amar o outro. Não ficar no remorso, remoendo, tentando achar uma agulha no palheiro, onde não existe, de repetir coisas que não existem mais, que a pessoa te pertencia, não te pertence mais. Só pertence se nós vivemos o materialismo que nos faz mal. Acharmos que tudo nos pertence. Não dá para comprar nas prateleiras dos supermercados. Não dá. Não há produtos para esquecermos o passado nas gôndolas do supermercado da vida. É só nós olharmos para dentro de nós e dizer, eu não vivo mais o ontem. Se aquilo me trouxe insatisfações, é ontem. Eu não quero ser depressivo. Eu não preciso mais eu me depreciar pelo ontem. Porque muitos de nós se depreciam pelo ontem. Eu já vi homens e mulheres arrumarem culpas onde não existem. Ontem é viver o coração sangrando todos os dias, quando nós nos depreciamos. Sejamos melhores. O ontem já foi. O arrependimento e o remorso possa não fazer parte das nossas vidas. Já fizemos e já erramos, mas podemos acertar, vivendo hoje, acordando, dizendo,
o ontem já foi. Ah, se eu tive relacionamentos difíceis, era para o meu aprendizado. Você aprendeu? Você aprendeu que amar ao próximo como a si mesmo é a solução? Ter alegria é se amar? Viver hoje é se amar? O ontem já foi. Porque sempre vamos arrumar culpados no trabalho, na família, e vamos ser seres sempre com remorsos, purgando em nossos corações, cheio de mágoas, cheio de mágoas. Para quê? Para quê? Vamos viver hoje? Vamos ter a certeza que hoje é o melhor dia para sermos felizes? É como a morte. Alguém vai partir em algum momento. Um parente que adoramos, um filho querido, uma mulher querida, ou um marido querido ou não, vai partir. É como nós partimos do ontem para o hoje, para sermos melhores. Uma partida dos reveses da vida. Mas eu sempre não tive, o outro teve. O problema é do outro, não é seu. Pergunte se ele é feliz. Mas nós sempre nos curvamos ao outro. Mas nunca olhamos para nós. Vamos partir para o hoje. Esqueça o seu passado. Como falamos no início, Jesus disse: deixar os mortos enterrar os seus mortos. Deixe aquele homem velho para trás. Não deixe mais ele emergir em sua vida, aquele morto que tanto fez mal para ti. Enterre o seu passado. Viva hoje. Aquele morto não existe mais. Ele é um homem antigo. Ele não é um visionário. É simplesmente um homem antigo que te faz mal, que traz lembranças amargas, que não fez com que você evolua, que você evoluísse. Ele só traz lembranças amargas. Vamos viver o hoje. Parta para novos objetivos, mudanças. É como se estivéssemos mudando do ano de 22 para 23. Não, mude de hoje para amanhã. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Seja um homem renovado, uma pessoa nova, de princípios novos, de aprendizados novos, mesmo diante de tantos reveses que você já viveu. Mas aquele morto não volte mais em ti. Aquele morto já se foi. Não precisa mais remédio para ele. O remédio para a vida chama-se amor. Viva um novo amor com você. Escreva páginas de um romance novo. Romanceie a sua vida com mais alegria, com mais harmonia, vivendo hoje. As lembranças das provocações não atormentem mais a sua mente. O passado já se foi. Aquele morto já se foi. Se tem algum cadáver dentro da sua consciência, não alimente sendo polveiro dele. Leve para o crematório da vida nova. Renove-se. Seja jovial com a vida. Mas quem vive uma velhice do homem velho, dificilmente ressurgirá para a beleza do novo. Vamos pensar sobre isso.
Deixar os mortos enterrar os seus mortos. Deixar o passado enterrar o seu passado. Viva o novo. Alimente-se de coisas novas. Alegria. 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 A tecnologia está de uma tal forma tentando nos renovar. Mas quem tem que se renovar é o nosso espírito, a nossa alma, de um coração novo, de uma vida nova. Aquele morto não volte mais. Renove-se. Renove-se. Bom dia, mas não deixe de compartilhar os nossos evangelhos. Precisamos sempre da sua ajuda. Dê um joinha em todas as mensagens que nós enviamos. Compartilhe com seus amigos. Um novo. Coisas velhas, homens velhos, que porventura estejam em sua mente. Esqueça-os. Ele já se foi. Bom dia. Já se foi. Se você for para aquela teia de aranha velha, vai ficar nela. E vai se envenenar nos seus próprios venenos. Por isso os remorsos e os ressentimentos que muitas vezes estão em ti, esqueça-os. Vire a página. A teia de aranha já se foi. Bom dia. Bom dia. Bom dia.